Fala pessoal, Gustavo Eda, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esses dias atrás eu postei um tema interessante e controverso, né? Sobre a demissão de um funcionário que tinha uma doença grave, né? Um câncer em estágio avançado. Eu resolvi fazer esse vídeo porque não adianta a gente ficar postando texto muito grande nas redes sociais que o pessoal não lê, porque é cansativo mesmo. Rede social não foi feita para textão, não é verdade? Então, beleza, vamos lá. Naquele caso, o que aconteceu? O TST, que na verdade é o STF, né, da área trabalhista, decidiu que um funcionário fosse reintegrado ao serviço porque considerou a demissão discriminatória. O que acontece? Tem uma jurisprudência do TST falando que não pode demitir funcionários quando se considera essa demissão discriminatória em razão da doença que o funcionário tem. Por exemplo, o empresário descobre que o funcionário contraiu o vírus do HIV, imediatamente, sem justo motivo algum, demite o funcionário. Essa demissão é considerada discriminatória e a justiça tem mandado reintegrar o funcionário. No caso que eu postei, tem algumas particularidades. Por exemplo, o funcionário tinha câncer em estágio avançado, ficou um longo tempo, ficou 2 anos afastado, e quando ele recebeu o alta do INSS, retornou ao posto de trabalho, a empresa demitiu ele. Mas a empresa apresentou uma justificativa, alegou que o posto onde ele trabalhava não tinha mais onde ele trabalhar, o posto de trabalho dele simplesmente não existia. Entendeu? Então, assim, haveria um motivo, mas mesmo assim a justiça considerou a dispensa discriminatória e determinou a reintegração do trabalhador. Agora a questão, até onde esse tipo de intervenção da justiça pode existir na atividade econômica das empresas? Porque você imagina o seguinte, você, principalmente pequena empresa, você tem um pequeno comércio, trabalha você e mais um vendedor. Esse vendedor vem adoecer e fica um tempo afastado. Como o tempo é prolongado, você vai lá e contrata um outro trabalhador para substituir esse seu vendedor que está doente, momentaneamente, ainda que momentaneamente. Decorrido, vamos supor aí, 2 anos, o seu funcionário recebe alta do INSS e retorna para o trabalho. Você não precisa dos 2 funcionários, você não consegue pagar os 2 funcionários. E aí? Demite o que você contratou para substituir, ou corre risco de demitir o que retornou e depois ter que reintegrar ele porque a justiça pode considerar a dispensa discriminatória. Entende qual que é o problema? Veja só a sinuca de bico que o empresário é colocado. Você vai ser obrigado a ficar com um funcionário que provavelmente, talvez, em razão da enfermidade, não vai conseguir produzir o necessário, não vai ter uma efetividade como um funcionário saúde plena, e porque senão a justiça pode considerar essa dispensa discriminatória, entendeu? Então, assim, se de um lado o Estado realmente tem que garantir alguns direitos ao trabalhador, de outro, uma interferência excessiva na atividade econômica, uma interferência profunda na atividade econômica pode, na verdade, trazer prejuízo, né, para a sociedade. Porque agora você imagina uma pequena empresa sendo obrigada a suportar o ônus de um funcionário além do que ela precisa, correr o risco de encerrar as atividades em razão disso, entendeu? Ou então começar a ter o prejuízo, ou não suportar todos os ônus e começar a atrasar o salário de todos os funcionários. Deveria haver um certo limite nesse tipo de interferência. Porque assim, a gente sabe, a justiça do trabalho realmente é uma justiça paternalista, né? Ela presume que todo funcionário é hipossuficiente na relação, é a parte mais fraca da relação. Mas nem sempre é assim, entendeu? Mas nem para todos os assuntos são desse jeito, ou é desse jeito, entendeu? Essa postura paternalista da justiça do trabalho, da legislação trabalhista, ela sofreu uma pequena redução com a reforma que teve em 2017, mas ainda continua profundamente arraigada na cabeça dos juízes do trabalho. Então, assim, de repente, eu creio que seja necessário você rever
algumas posturas em pró da manutenção de uma empresa, porque uma empresa funcionando plenamente, ela é muito mais, talvez ela seja muito mais interessante do que você garantir um direito, muitos direitos ao trabalhador, e na verdade todo mundo fica desempregado, porque ninguém vai querer contratar. A atividade empresarial no Brasil é difícil, é para verdadeiros heróis. Tem muita lei, muitos direitos, qualquer coisinha que você faz de diferente, você corre o risco de sofrer uma penalização por parte do Ministério do Trabalho, por parte da Justiça do Trabalho. É sindicato em cima, se bem que agora diminuiu bastante com essa reforma que teve também. Entendeu? Então, tá na hora de a gente mudar um pouco esse pensamento, né? Nesse caso específico que eu postei, na minha opinião pessoal, né, o TST, ele agiu indevidamente, entendeu? Ele interferiu indevidamente, porque a empresa tinha, de fato, apresentado justificativa suficiente para demonstrar que a dispensa não foi discriminatória, que a dispensa não se deu em razão da doença do empregado, mas simplesmente porque não havia onde pôr para ele trabalhar. Entenderam? Beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe aí para espalhar a palavra para o pessoal, para todo mundo ter essas notícias, para todo mundo ter noção do que acontece no direito do trabalho. Curte o vídeo aí para ajudar a gente também. Siga a gente no Instagram e no Facebook também, ADV Gustavo Ueda. Beleza? Abraço, até a próxima.